E a terça-feira começou com uma bomba. Tite alegou problemas de saúde e recusou na última hora a proposta do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicolás traz a resposta do Timão em relação à decisão do treinador. Quero falar também sobre a chance de Gabigol virar reforço do futebol mexicano. Quando Lucas Moura e Oscar voltam a jogar pelo São Paulo. Alerta do Siga no Galo tem rendido enorme polêmica. Falo ainda sobre o Palmeiras e mais uma proposta recusada do exterior. Para completar dois negócios que podem melar no Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que na quinta-feira da semana passada sondou a situação de Mano Menezes e foi informado de que o técnico gaúcho já tinha conversas avançadas com o Grêmio. Já nas últimas horas, existe um estudo na Vila Belmiro em relação à possibilidade da contratação de Ramon Dias, técnico argentino que acaba de ser demitido no Corinthians. Bora contar também que Mano Menezes assinou com o Grêmio, o anúncio aconteceu nessa segunda-feira, vínculo até dezembro, com a possibilidade de renovação automática caso o tricolor consiga vaga na Libertadores da América. Mano chega com 2 auxiliares e será apresentado de forma oficial às 12 horas desta terça. Para completar o giro de notícias, contar que o Lanús não relacionou 4 titulares para o jogo contra o Vasco, válido pela Sul-Americana. Partida em São Januário, o Lanús não contará com Gonzalo Pérez, Láutio Acosta, Walter Bou e Alexis Canelo. Bora falar agora sobre o Palmeiras com informação importante. O Verdão recusou nas últimas horas uma proposta de 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais do Sporting de Portugal pelo atacante Riquelme Felipe. Só 18 anos de idade, mesmo bastante mais novo do que os concorrentes do Sub-20. Esse cara foi o artilheiro do Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores e também na Libertadores Sub-20. Temporada de 18 jogos, 14 gols e 3 assistências. Nessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Diogo Silva, que é o dono da Web Soccer e representante do Riquelme Felipe. Ele admitiu a proposta do Sporting e assegurou também que o Palmeiras nem quis abrir conversas, descartando qualquer chance de acordo nesse momento. Riquelme Felipe tem 100% dos direitos econômicos presos ao Palmeiras e planejamento para que seja utilizado no elenco profissional ainda nesse ano. Só mais uma sobre o Riquelme Felipe, ele já havia sido alvo de proposta do Nottingham Forest no ano passado, com as mesmas cifras, e a resposta alviverde foi a mesma. Preciso te contar agora sobre o Flamengo, que tem a possibilidade de ver 2 negócios importantes para ele acabarem melando. E me refiro às vendas de Alcaraz para o Everton e também de Vitor Hugo para o futebol turco. Deixa eu começar falando sobre o Alcaraz. O jogador argentino mais caro da história do Flamengo havia sido emprestado na temporada, no início desse ano, para o Everton da Inglaterra. E bastaria que ele disputasse 6 partidas como titular por lá na Premier League para que o Everton tivesse a obrigação de compra por algo na casa dos 110 milhões de reais. Seria a oportunidade de o Flamengo recuperar o investimento feito nele. O Alcaraz tem até aqui 4 partidas como titular. Importante lembrar que restam apenas 5 rodadas, ou seja, nessas 5 rodadas que faltam, ele precisa atuar pelo menos 2 vezes como titular. Nas últimas 3 rodadas, o Alcaraz não começou jogando, ele entrou no decorrer da partida, e já existe a impressão no Fla de que o Everton, até por não entender que o Alcaraz possa ser um enorme acréscimo, vai impedir que ele atue como titular nessas rodadas finais, para que o negócio não aconteça. Enorme problema, até porque o Flamengo conta com esses 110 milhões de reais e vai precisar buscar um outro clube interessado no jogador. Outro negócio que não deve acontecer envolve o Vitor Hugo, jogador que havia sido emprestado para o Göztepe da Turquia, negociação que envolveria 40 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. O Vitor Hugo até tem bons números por lá, 29 jogos, 2 gols. São 12 jogos como titular e 17 na condição de reserva. Tanto o Alcaraz quanto o Vitor Hugo estão emprestados até o meio do ano e não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Bora de alerta no Galo. Jornalista Hugo Mendes afirma que o SIGA, o Centro de Inteligência e Informação do Galo, teria feito um alerta à diretoria antes da contratação do Júnior Santos. Olha,
não vamos vetar o negócio, mas a recomendação é de não contratação do Júnior Santos por conta do histórico de lesões. Nessa temporada, o Júnior tem sofrido com questões físicas. Por exemplo, ele só esteve à disposição do Cuca em 7 dos 16 jogos que o Atlético já disputou, conseguiu ser titular em apenas 3. Contrato do Júnior Santos até dezembro de 2028 vai custar ao Galo cerca de 130 milhões de reais, valor que inclui salários, direitos de imagem, luvas, além da taxa de transferência ao valor da compra junto ao Botafogo. Essa grana equivale a mais dinheiro do que o Atlético vai faturar com a venda do Paulinho, que é bem mais jovem do que o Júnior Santos. Importante contar também que nessa terça-feira, por meio da assessoria de imprensa, o Galo esclareceu e garantiu que o DM havia feito e submetido o Júnior Santos a exames médicos que não constataram nenhuma necessidade ou preocupação e que o Siga não tem poder de veto. Essa discussão já havia existido outro dia, quando eu contei para vocês que o Siga não recomendou a contratação do Pochettino, meio que vetou. E óbvio que a palavra final nunca vai ser do Siga, mas no caso do Pochettino, o Siga não recomendou a contratação. E mesmo assim, diante dessa posição, mesmo com o técnico Cuca pedindo a contratação do Pochettino, o negócio não foi adiante. Bora falar sobre o São Paulo quando Lucas Moura e Oscar voltam ao time. É bom que o torcedor são paulino seja cauteloso e prudente em relação a ambos. A tendência é que o Lucas Moura só volte na próxima semana. O meio atacante está descartado dos jogos contra o Libertad no Paraguai e contra o Ceará em Fortaleza. Os 2 próximos jogos do São Paulo serão na condição de visitante. Também é natural que o Oscar não encare o Libertad, jogo válido pela Libertadores, confronto de líderes, e ele ainda é dúvida para o jogo contra o Ceará. Mas, porém, contudo e todavia, é importante lembrar que o São Paulo, mesmo sem Oscar, Lucas Moura e Pablo Maia, que formam um trio de 4 jogadores do meio-campo titulares absolutos, São Paulo tem conseguido resistir a todas essas dificuldades. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 5 empates e uma derrota, a única derrota aquela pro Palmeiras, num lance de pênalti marcado de forma equivocada. O Vitor Roque acabou simulando um pênalti, Rafael Veiga confirmou o gol e a classificação do Palmeiras em cima do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Bora falar agora sobre Gabigol, que virou um enorme problema para o Cruzeiro, atacante de 2.400.000 reais por mês, que emplacou seu terceiro jogo na condição de reserva na Raposo. O Leonardo Jardim decidiu dar mais intensidade por time e sacou o Gabigol. E é nesse contexto que tem surgido uma série de especulações. A primeira delas, de que o Gabigol vai forçar a barra para ser negociado na metade do ano. Acho difícil que o Cruzeiro encontre clubes interessados em contratar o Gabigol em julho, aqui no Brasil, por conta dessas cifras. E é aí que surge outro boato, até agora não confirmado por ninguém do Cruzeiro. A notícia é de que um clube mexicano já entrou em contato com uma sondagem, tentando entender as condições de um eventual negócio para julho. Antes de gravar o vídeo, consultei o staff do jogador e também do Cruzeiro, e ambos asseguraram que não existe proposta nem sondagem. Uma alegação, inclusive, do staff do Gabigol é de que ele tem lidado bem com o banco de reservas e vai aguardar a sua oportunidade para voltar a ser titular. Só para completar, na virada do ano, antes de se acertar com o Cruzeiro, o Gabigol recebeu, entre outras propostas, uma oferta do Leão do futebol mexicano. Bora falar sobre a principal notícia dessa terça-feira. Tite rejeitou pela 5ª vez a chance de voltar ao Corinthians. As outras 4 recusas, todas naquela temporada de 2023, em que ele havia prometido tirar um ano sabático, mas acabou se acertando com o Flamengo. Até por isso a rejeição ao Tite era grande, mas o Corinthians estabeleceu o Tite como prioridade e desde a sexta-feira da semana passada tentava negociar o retorno do treinador. O otimismo era tão grande que o Corinthians imaginava que poderia anunciar a renovação, ou melhor, o acordo na manhã dessa terça-feira e que o Tite já comandaria os treinos no período da tarde. Só que o Tite, por meio de uma nota divulgada nas redes sociais do seu filho Matheus Bach, que é também seu auxiliar técnico, descartou o acordo com o Corinthians. O Tite agradece o contato, admite as conversas, mas escreve o seguinte, abre aspas, conversando com a minha família e observando os sinais que o meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso, fecha aspas. O Tite alega questões pessoais de saúde
para não voltar a trabalhar agora. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com o desfecho e com a justificativa que o Tite usou. Até porque o Tite, antes de fechar com o Corinthians verbalmente, estava em negociações avançadas com o clube da Arábia Saudita. E em nenhum momento, nas tratativas com o Timão, o Tite alegou qualquer problema de saúde. O Corinthians também ficou bastante irritado e emitiu uma nota oficial pouco depois da nota publicada pelo filho do Tite, afirmando que aguardava o Tite para essa terça-feira para a assinatura do contrato e para o início dos trabalhos com o elenco. Ou seja, o Corinthians fez questão de informar que tinha um acordo fechado com o treinador, mas que na última hora o Tite roeu a corda. Não estou aqui para dizer se o problema de saúde existe ou não. A gente tem que sempre acreditar nas pessoas. Mas o Tite vai criar para si um enorme problema. Mais um no Corinthians, porque em 2023 ele cravou que não trabalharia, recusou 4 ofertas do Corinthians e acabou se acertando com o Flamengo. Se daqui a 1, 2, 3, 4 meses ele voltar a trabalhar, você pode ter certeza absoluta de que o Tite terá suas portas fechadas por muitos e muitos anos no Parque São Jorge. Só para completar, ainda antes de gravar esse vídeo, conversei com uma figura importante na história do Corinthians e que conhece de perto o Tite. Essa pessoa que pediu anonimato contou que se o Tite já não havia aceitado o Corinthians para trabalhar com o Duílio, certamente não aceitaria para trabalhar com Augusto, especialmente nesse momento em que o Augusto corre enorme risco de impeachment por conta das investigações policiais e também por conta do parecer das contas de 2024. A saideira em relação ao Timão, Hugo Souza voltou a treinar com bola nesta segunda-feira e deve ser novidade para o time contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. O Corinthians ainda não tem a mínima ideia de quem colocar no banco de reservas, até porque o Orlando Ribeiro, que é o técnico interino, não tem a licença para atuar em jogos de competições sul-americanas. E agora, o que você, na condição de dirigente corintiano, faria? Voltaria a tratar com o Dorival Júnior? Pensaria em Luiz Castro? Escolheria um outro nome? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se fala mais tarde. Tchau!